Você provavelmente já ouviu falar no Lobo Cinza, pois esse vai ser o conteúdo do dia. Eu sou Gabriel e sejam bem-vindos ao canal Histórias do Planeta Terra e também ao primeiro vídeo do ano 2022. Como prometido, o canal focará em biologia e zoologia, recebendo primeiramente os três grupos de animais, os canídeos, as aves e os primatas. Com a votação de uma enquete lá da comunidade, os canídeos serão o primeiro grupo desse foco. E três espécies participaram de outra enquete para ser decidida a sequência, e aquele que ganhou disparado foi o lobo cinza. Caso você não saiba, o lobo cinza é a espécie viva geneticamente mais próxima do cão doméstico. E hoje eu vou falar dele, mas antes eu peço a você que está assistindo que deixe o like nesse vídeo e me acompanhe. O lobo cinza, cujo nome científico é Canis lupus, é um membro da mesma família do cão doméstico. É popularmente referido pela sociedade com o termo simplificado lobo. Afirma-se que no passado essa espécie habitava todo o hemisfério norte. Contudo, devido à caça e o desmatamento, a população se reduziu. Atualmente, a distribuição geográfica do Canis lupus se divide entre Estados Unidos, Europa e Ásia. Para ser específico, tundras, florestas temperadas e em desertos. Às vezes podem até serem vistos nas proximidades de áreas urbanas, e como a concentração de presas naturais é escassa nesses locais, frequentemente alimentam-se de animais domésticos. Nas áreas mais remotas, o paladar principal do lobo cinza são os mamíferos com cascos, como por exemplo alces, veados e javalis. Os machos medem 1,30 m do nariz até a cauda no máximo e pesam cerca de 55 kg. As fêmeas medem entre 87 cm a 1,17 m e pesam até 45 kg. E os filhotes pesam 500 gramas. Os lobos cinzas nascem em um número estimado de 5 a 6. Nascem cegos e surdos e abrem os olhos após os primeiros 10 a 15 dias de vida. E durante as primeiras 8 semanas os olhos são azuis, mas após esse período eles mudam para a cor dourada, laranja ou amarelo. Os filhotes são totalmente dependentes dos pais até os 3 anos de idade. A expectativa de vida do lobo cinza em ambiente selvagem pode chegar a até 13 anos, na média. No entanto, em cativeiro, pode chegar até a 16. E apesar do nome dizer lobo cinza, nem todos ostentam necessariamente essa cor. Os pelos do lobo cinza podem ostentar entre cinza, branco e preto e marrom. Os pelos do lobo cinza podem ostentar entre cinza, branco, preto, marrom ou vermelho, dependendo da localização geográfica onde se reproduzem. Geralmente, os pelos não possuem um tom determinado de cor, e sim apresentam diferentes tons para favorecer a camuflagem em seu ambiente. Aí, se você tá gostando, então deixe o like, que isso aí é muito importante mesmo. De todas as espécies de lobos pelo mundo, essa se destaca por possuir uma das estruturas sociais mais organizadas do mundo. Vivem em grupos chamados de alcateia. Nesses grupos existe uma hierarquia como um sistema sofisticado. A alcateia é protegida e orientada pelo par líder chamado casal alfa, ou seja, o macho e a fêmea dominantes do grupo, os responsáveis pela reprodução. O casal alfa é o centro de todo o funcionamento do grupo. São encarregados da responsabilidade de interferir em são encarregados da responsabilidade de interferir em qualquer disputa entre os integrantes da matilha para mantê-la unida. Inclusive,
Existe um lobo em cada alcateia que age como sentinela para cuidar da segurança do par líder. Esses dois orientam as unidades de caça durante as buscas por alimento. São compostas de 4 a 5 lobos caçadores. A matilha costuma caçar em horário noturno, pois com a ajuda de uma camada de tecido projetada na região posterior da retina chamada tapetum lucidum, o que capacita o lobo cinza de examinar as conjunturas das áreas menos iluminadas. O ataque é praticado de maneira estratégica e organizada, cercando o animal às escondidas para que ele nem percebesse, bloqueando assim todas as direções para diminuir as chances de escapatória. Os atacantes calculavam a distância e a hora do ataque dependendo do tamanho da presa, e enfim atacam com rapidez e agilidade. Alguma vez você já se perguntou por que os lobos uivam e por que eles uivam em noite de lua cheia? Pessoal, essa é uma forma de comunicação. É utilizada também como um chamado dos membros de um grupo de caça, e por essa razão os lobos uivam com frequência nas noites de lua cheia. Nessas noites o ambiente fica mais iluminado e as atividades de caça dos lobos cinzas são mais propícias em período noturno. As unidades de caça dos lobos agem por 2 regras de coordenação. Primeira, aproximação lenta da presa para estabelecer uma distância adequadamente segura. Segunda, os atacantes se mantêm distantes um do outro para ocupar mais terreno ao redor do animal. Ou seja, a obtenção do alimento dos lobos envolve 2 objetivos: estabelecer uma distância considerável entre o atacante e a presa e manter o afastamento entre os atacantes para atacar de ângulos perfeitamente circulares, porque caso contrário, se cada lobo ficasse um perto do outro, abriria uma brecha maior entre eles, o que facilitaria a fuga da presa. Esse método de caça é semelhante à técnica dos cães pastores para guiar os rebanhos de ovelhas. Os lobos cinzas são caçadores, porém também são oportunistas, pois por preferência, facilmente escolhem atacar as presas mais vulneráveis, por estarem doentes, sozinhas ou feridas. E existe somente mais um par reprodutor em cada alcateia, chamado o casal beta. Esse é o par que assumirá a posição alfa quando o casal dominante não estiver mais à disposição, por terem sido mortos ou capturados. Como eu disse anteriormente, de acordo com a afirmação de uma análise da estrutura genética do lobo cinza, essa é a espécie viva com a posição familiar mais próxima do cão doméstico. Especula-se que, teoricamente, é a mesma espécie que foi domesticada pelo homem milhares de anos atrás, dando origem às raças de cães da modernidade. Se você gostou desse vídeo e tá a fim de acompanhar os próximos, é só você se inscrever clicando no botãozinho vermelho aí abaixo e depois acionando o sininho, que é só clicar na opção todas, que assim você vai receber a notificação das próximas postagens. Se você tem alguma sugestão para o canal, um conteúdo que você gosta e adoraria assistir em um vídeo do canal, é só você escrever em seu comentário que eu logo vou atendê-lo. E lembre-se, logo depois dessa sequência dos canídeos que foi decidida na última enquete for concluída, novas aparecerão para decidir as sequências das aves e dos primatas, que serão os próximos focos de biologia e zoologia. Então fique atento lá na comunidade para quando eu postar, porque senão elas chegarão a alguma decisão sem o seu voto. E olha, eu quero o voto de vocês, sério. Saiba que você também pode acompanhar as atividades do canal me seguindo nas redes sociais. Eu tenho Facebook e Instagram. Como podem ver, os meus nomes de usuários estão passando aqui abaixo na tela. E daí então me procurem, me sigam e acompanhem as postagens lá, que assim vocês vão ficar sabendo de muito mais coisas. Outra coisa que eu peço é que vocês compartilhem esse canal com seus amigos, principalmente aqueles que têm interesse nesses conteúdos relacionados à história, ciência, que assim você vai levar o canal muito mais longe do que já foi. Estamos iniciando 2022
e tem muito, muito à nossa espera. Então, muito obrigado por assistir, até o próximo vídeo e fiquem na paz.